No ar, mais um Clipping Eletrônico. É com alegria que eu te recebo aqui para falar sobre esse estudo do Hospital das Clínicas de São Paulo que revela que a maioria das pacientes com dores crônicas apresenta disfunção sexual. É preciso estar ciente de que a saúde afeta diretamente a vida sexual. Por isso, aquela famosa dor de cabeça pode não ser somente uma desculpa das mulheres para deixar o sexo para depois. Na verdade, essa dor pode ser realmente um dos fatores que inibe a sexualidade feminina, de acordo aí com uma pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Segundo o levantamento, a grande maioria das mulheres, 75%, que sofrem com dores crônicas, apresentam algum tipo de disfunção sexual. Vamos tratar desse assunto com a sexóloga Margarete Reis. Tudo bem? Tudo Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Também conosco, ela que é representante da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor do Hospital das Clínicas, doutora Cláudia Palmeira. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Obrigada, é um prazer. Espero que possa ajudar, esclarecer algumas dúvidas. Com certeza, os homens que já estão aqui nos assistindo torceram o nariz e falam, será? Eu começo perguntando o seguinte, qual a diferença de uma dor crônica para uma dor aguda? Então, uma dor aguda é aquela que tem um período menor que 3 meses. Então, assim, um período recente. Dores crônicas são aquelas dores com período maior que 3 meses, uma durabilidade até maior que 6 meses. Então, vamos lá, o paciente que tem um quadro e evolui já 5, 6 meses, já é considerado uma dor crônica. E aí essa paciente possivelmente já passou por vários especialistas, vários exames foram feitos e ninguém diagnosticou, é por aí? É mais ou menos assim, Liliane. Ela já passou por alguns especialistas. Muitas vezes há um certo conflito porque dores crônicas são associadas a quadros depressivos. Então isso é complicado. Às vezes as pacientes são poliqueixosas. Além de terem passado por vários especialistas que não são versados na especialidade da dor, porque dor é uma especialidade, é bom deixar isso claro. Existem profissionais que são aptos a tratar determinados quadros de dor. Então, além de dessas pacientes terem passado por diferentes especialistas, muitas vezes são pacientes que cursam com quadros depressivos e ansiosos. Então, é complicado. A primeira leitura desse médico é dizer, ela é estressada. É isso, é complicado às vezes você, no terceiro ou quarto especialista que não é da área, ele chega a essa conclusão às vezes, mas eu não acho que é por erro ou incompetência. Às vezes você não é da área e a paciente se sente muito culpada, porque ela diz, eu passei por vários médicos, a família diz, nós já fomos a vários médicos. Então essa paciente, de modo geral, ela cursa com dor e ansiedade. E aí fica assim, olha, parece até que está inventando, não é isso? É complicado, porque ela cursa com dor, ansiedade e muita culpa. A gente vê isso. Ai, doutor, eu já fui para vários médicos, eu tomei muito remédio, ninguém na minha casa me aguenta mais. Agora, Margarete, é bem verdade você como terapeuta, né? Quem está próximo, geralmente companheiro ou companheira, fala assim, não é possível. Não é possível. Essa mulher, eu não sei, mas não é possível. Já foram a vários especialistas, já foi a vários especialistas. E você sabe que quanto mais, assim, compreensão à volta dela, pior é o quadro. Porque aí ela fica, aumenta a ansiedade, né? E dor não combina com prazer. E aí isso vai se complicando, vai sendo um complicador. O que acontece com o organismo da mulher, né, quando ela está sob uma tensão como essa, uma situação de estresse, que a dor é um estresse, né? Ela consegue reagir aos estímulos sexuais? Em geral... Ela lubrifica? Ela tem desejo? Em geral, a dor é um desconforto, tá? E a resposta sexual satisfatória, ela depende do estado de relaxamento. Então, se não tem esse estado de relaxamento, ela não vai conseguir passar bem pelas fases da resposta sexual. Né? Então, essa dá para comparar a dor, né, a uma energia que fica presa ao desconforto. E não sobra quase nada para o prazer. E isso daí prejudica, obviamente, mas desejo ela tem? Ela pode vir a ter? Olha, ela pode desejar ter o desejo, desejar ter, né, a relação sexual, desejar estar bem, né, mas não o desejo propriamente dito, que é aquela motivação, o desejo que é a primeira fase da resposta sexual diz respeito àquela motivação para você buscar o sexo. Então,
não é nesse sentido, porque ela tem um impedimento, ela deseja estar bem, ela desejar o envolvimento sexual. Ter prazer, né? Exatamente. Ter prazer, ser feliz. Exatamente. Sentir dor não é normal. Não é normal sentir dor, não é normal, Liliana. Sentir dor a dor, ela tem que ser tratada de certa forma, quer dizer, em pleno século XXI, eu ainda me surpreendo com pacientes que chegam... Isso quando se automedicam, né? Quando se automedicam ou quando simplesmente se resignam. Olha, dói, é isso mesmo, eu estou envelhecendo, isso... Então, ainda me surpreendo com isso no século XXI. Agora, a doutora falou assim, ó, a pessoa está com dor, visitou vários especialistas. Não é esse o primeiro caminho que a gente faz? Estou com dor na região pélvica, eu vou no ginecologista? Não é assim, mais ou menos o caminho? Assim, quando é que eu tenho que ir num especialista de dor? Então, eu acho que felizmente hoje isso tem sido mais divulgado. É preciso a gente esclarecer a população que existem médicos que têm a especialização na área. Geralmente, no mundo, por exemplo, na Europa e Estados Unidos, muitos médicos são da anestesia que se especializam em dor. A reumatologia hoje tem médicos da dor, a fisiatria, a neurologia, a neurocirurgia. Eu acho que ela vai para o seu ginecologista, mas chega uma hora que assim, não há uma resposta satisfatória e eu acho que tem que haver o bom senso do ginecologista, por mais talentoso que seja, e do paciente, de que, olha, precisamos encaminhar. Na maioria das vezes, os pacientes são encaminhados. Então, hoje a gente precisa divulgar isso. Os colegas de outras especialidades, eles já sabem que existem médicos da área da dor. E, geralmente, vocês encontram o foco aonde? Para essa dor que não passa. Muito interessante essa pergunta. Que foco? Muito obrigada. Isso é interessante. A dor, pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, para o Estudo da Dor, você pode ter ou não, como você disse, um foco. Vamos considerar assim esse termo para ficar mais simples. Você pode ter ou não. Ou seja, você pode ter uma lesão ou não. Às vezes você teve uma lesão, essa lesão não existe mais. Ela já, vamos falar assim, ela cicatrizou e a dor continua, porque a dor, ela envolve sistema nervoso central, descargas. Ela envolve, eu vou falar de uma forma assim mais tranquila, eu estava conversando com a Margarete. Vamos traduzindo para o pessoal. Vamos traduzindo. Ela envolve produção de substâncias pelo sistema nervoso central. São substâncias que o termo científico é neurotransmissores, eles são, vamos falar assim, excitatórios. Vamos imaginar o cérebro como uma grande rede elétrica que tem um circuito fantástico e que libera descargas. Numa situação de dor, esse cérebro começa a liberar descargas de uma forma ininterrupta. A gente chama excitabilidade. E o que acontece quando você falou com a Margarete sobre desejo? Nós conversamos antes do programa. E a Margarete é uma pessoa Devia ter gravado tudo lá, os bastidores. Ia ser muito bom. E a Margarete é uma pessoa muito esclarecida. O que acontece? Diante de uma situação de dor, dessa excitabilidade, algumas substâncias, que seriam as substâncias do bem-estar, eu acho que muita gente já ouviu falar, as famosas endorfinas, serotonina, que, para ficar mais claro para as pessoas de casa, são aquelas substâncias, por exemplo, que nós liberamos em qualquer situação de alegria. Ou o filho vem nos dar um beijo, ou aquele agrado do companheiro, ou entre amigas. No exercício físico. O exercício físico. Há muita endorfina, por exemplo, liberada entre amigas. Aqui acho que a gente está liberando endorfinas. Com certeza. Né? Então, assim, você diante da situação de dor, você diminui a produção dessas substâncias. Então, você tem realmente um déficit vamos falar esse termo, das substâncias do bem-estar. Então, aquela coisa, a paciente sente prazer? Não. Ao mesmo tempo, ela tem uma maior produção de substâncias que mantêm a dor, que são neurotransmissores, vamos falar, essas substâncias são neurotransmissores que mantêm a dor. Então, como você vai sentir prazer se o seu cérebro, diante de determinado estímulo, ele começou a produzir umas substâncias que mantêm esse nível, mantém esse estado de dor. E às vezes a gente tem pacientes que realmente elas dizem assim, a Margarete deve ter isso no consultório, a gente vê isso no HC, eu sinto dor no meu corpo inteiro, o meu marido, ele tá bravo, porque como é que ele quer me abraçar e eu não consigo que ele me abrace? Isso é real. Então você, além de ter substâncias no cérebro que mantêm esse estado de dor, você tem uma diminuição das substâncias, dos hormônios do bem-estar, que seriam as endorfinas, serotonina. Você também tem uma diminuição do limiar da dor. Como é que eu traduzo isso? Por exemplo, se eu toco em você, você não tem dor. Numa situação de dor crônica, o seu cérebro se adapta a essa situação ruim, vamos falar assim, e aquele estímulo que não é doloroso, por exemplo, um aperto mais forte, ele passa a ser.
Isso é real. A gente tem até um termo para isso, que é alodínia. Então, alodínia é quando o estímulo que não é doloroso, um aperto, vamos lá. Então o marido chega, quer dar um abraço, aquele abraço apertado, quer realmente ficar junto. E quando a gente fala relação sexual, afeto, envolve contato físico, claro. É impossível você ter sem contato físico. Só o tântrico. Só o tântrico. Tanto que eu ainda não descobri como é que faz, mas tudo bem. Deve ser. Então, assim, isso envolve contato físico, mas a paciente no estado de dor crônica, ela tem dor, isso é real, então é complicado. Complicado, e aí é assunto para terapeuta. Como se portar essa paciente diante do seu parceiro, né? E como esse parceiro tem que se comportar diante dessa paciente. Porque, olha, no primeiro momento, vem para a cabeça do homem, então, é igual de minhoca. Me perdoe os homens, mas é a conversa das margaritas. A cabeça do homem é complicada. Ele sempre acha que é ele, né, o problema. Ela não está mais afim, porque ela não gosta mais de mim, ou porque não está mais interessada. Não vem nada a questão dela em relação ao corpo dela. Eu estou errada? Não. E um trabalho importante na psicoterapia é o trabalho psicopedagógico, que você orienta, né? Que você ajuda a paciente a reconhecer aquilo que se passa com ela. Isso é muito comum no caso da TPM. Né? Então, eu costumo orientar a paciente a deixar, em primeiro lugar, perceber em que momento ela começa a ter alterações. Né? Porque a maioria descreve algum sintoma de TPM, ou vários ou muitos, né? Então, quais são esses sintomas? E pode mudar de um mês para outro, pode, sei lá, tem tantos sintomas, mais de 150, né, sintomas aí, e ela começa a prestar atenção, então ela começa a acompanhar na agenda, né, deixando um calendário assim, né, assim, mais ao alcance dela, visível, né? E isso daí ela comunica ao marido também. Né? Então, nesse período, não é para tomar nenhuma decisão importante, não é para discutir grandes questões. Você sabe o que é TPM, né? Treinada para matar. Neste momento, a mulher está em ebulição. Então, pegando esse, né, exemplo, né, ela vai se conscientizando. Às vezes, né, o parceiro vem também para a sessão, ele começa a acompanhar. É importante que ele saiba. Né? Então, às vezes até a família participe, os filhos, aquele período, né? Essa mulher tem, lógico que tem tratamento para TPM, né? Então ela vai conversar com o médico que a acompanha, né? E se tem alguma coisa que muda, que ela fica um pouco ali mais, né, voltada para ela mesma, então aquilo lá ela consegue passar tranquilamente. Agora a TPM, né, vem uma vez por mês. O processo da dor. Não, então, eu estou pegando isso como exemplo, que é de se conscientizar, né? De repente, assim, o parceiro ter essa compreensão. Então, da mesma forma que a gente vai fazer com qualquer outro sintoma desconfortável, com qualquer outro quadro importante. Tá? Porque quando a pessoa está passando por alguma situação, né, de doença, até de acompanhar a doença de alguém, né, de dor, a vida sexual ela fica abalada. Tá? E muitas vezes a gente também tem que ter uma compreensão e saber muito bem como é que era a vida sexual antes disso. Perfeito. Tá? Porque senão fica também tudo lugar comum. Exatamente, fica tudo misturado ali com a questão, né, do quadro que apareceu, né? Então o trabalho é nesse sentido, de reconhecer exatamente como é que isso apareceu, o que essa pessoa já fez, como é que ela pode, né, buscar por exemplo, uma mulher que é totalmente submissa ao desejo do homem, que ela não diz como ela gosta, o que ela gosta, num quadro de dor, o que ela menos quer saber é desse homem. Porque ela vai, né, já está com problema de dor e ainda esse homem só vem sentir prazer e não dar prazer. Homens, atenção, mulher, o órgão sexual começa na orelha. Pelo amor de Deus. Não é não, doutora, com sua experiência de consultório? Sim. Homem que fala, você está feia, ecoa dentro da mulher, assim, que parece que aquilo fica na orelha da gente. Aprenda a mentir um pouquinho, fala que você está bonita. Não faz isso com a mulher, com a companheira. Não diga que ela está feia, não diga. É pior do que cortar com a navalha, não é? E outra coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro que, considerando a população